Prefeito, obrigado mais uma vez pela atenção. Conta pra gente, faz esse balanço de investimentos aqui em Cachoeira do Sul. Daniel, é com muita satisfação que a gente volta a conversar, principalmente, né, tendo em mãos os investimentos feitos pelo OPAC 2 aqui em Cachoeira do Sul, né? De 2011 a 2014 foram investidos cerca de 60 milhões de reais, ou estão sendo investidos em obras que ainda continuam, né? A maioria delas, mais de 60%, são em obras de saneamentos, né, feito hoje pela Corsã. Né, são obras que as pessoas não enxergam, né, porque elas estão debaixo do chão, a não ser as estações de tratamento. Mas certamente isso vai influenciar e muito, principalmente na saúde pública, né, e nós vamos ter o resultado nos próximos anos. Nós também temos, né, mais de 35 milhões a serem investidos, né, a partir de 2014, nas áreas de saúde, né, na conclusão das nossas UBSs, né, das creches, das quadras esportivas, né, e também na área do transporte, que aparece como um investimento previsto, né, a partir deste ano, na questão da dragagem e do balizamento do Rio Jacuí, através do Ministério dos Transportes. Então são verbas que vão impactar, primeiramente, falando de verbas que foram investidas aí em saneamento básico, enfim, vão impactar no aspecto da qualidade de vida em Cachoeira, né? Com certeza, são cerca de 96 milhões de reais. Né? Eu posso afirmar que na história do nosso município, num período tão curto, né, de praticamente 4 anos, né, nós termos um investimento desta envergadura para transformar a realidade, né, das pessoas que vivem aqui no município de Cachoeira do Sul, né, nesta área de saneamento, como a gente falava, e também da infraestrutura, da educação e da saúde. Em relação a obras, então, o que foi feito e o que ainda precisa fazer em relação a esses valores? Nós, né, como eu já falei, tem as obras da Corsã, né, nós estamos fazendo a conclusão aí das unidades básicas de saúde, né, estamos em plena obra na questão das creches e das quadras esportivas, né. Precisa dar uma acelerada na questão da dragagem do Rio Jacuí para que a gente tenha esse modal de transporte, a hidrovia, né, a serviço do desenvolvimento, não só do nosso município, mas aí a gente fala do estado do Rio Grande do Sul, né, porque é muito importante que Cachoeira, né, se tornará o centro do escoamento das nossas riquezas. Tá certo. Prefeito, eu quero lhe fazer uma pergunta agora sobre ferrovia Norte e Sul, que foi um assunto que surgiu aí na última quarta-feira, não é, se não estou enganado, partindo de um vídeo publicado pelo deputado do PP, Jerônimo Gergen, dando conta de alguns municípios, especialmente a região norte do estado, que seriam beneficiados por essa importante obra, né, que é a ferrovia, ligando aí ao Porto de Rio Grande, e inclusive alguns jornais, não somente daqui, da capital, enfim, dando conta de que Cachoeira poderia ficar fora dessa rota. Mas a Valec já não confirmou essa informação. Nós no NT Sul também divulgamos esses dados confirmados pelas entidades, e o senhor também esteve em Brasília nesse período, conversou com o próprio Jerônimo e com a Valec, que é quem está responsável por definir, não é, esse traçado. Então, neste momento, Cachoeira está brigando ainda? Como é que está essa situação, prefeito? Eu quero afirmar aqui, ao vivo, pela TV, Daniel, de que aquilo que a gente vem dizendo já há 2 ou 3 anos, qualquer afirmativa hoje sobre o traçado, né, da ferrovia, ela é uma irresponsabilidade. O projeto está concluindo seus estudos, provavelmente seja apresentado para o governo federal até o mês de julho, né, e quem vai definir mesmo vai ser a presidente Dilma, né, com a assinatura do traçado. O estudo mostra que o melhor traçado é passando por Cachoeira do Sul. E nós queremos reafirmar aquilo que a gente já falava, né, de que sempre ouvimos por parte da Valec, e ouvimos ontem por parte do Dr. Eduardo, né, que é o diretor de planejamento da Valec, né, de que Cachoeira do Sul, de jeito nenhum, ficará fora da ferrovia. Ou o entroncamento chega até Cachoeira e é conectado na rede que tem, já com a sua
ampliação prevista, né, o readequamento da nossa rede para a bitola larga, ou com grandes possibilidades, por todos os estudos apresentados, de Cachoeira ser um dos centros, né, de conexão entre a rede que vem de Porto Alegre e vai à Uruguaiana com a Ferrosul, né, que vem do norte e chega até o Porto de Rio Grande. Então, ao mesmo tempo que ficamos tranquilos, continua aquela pressão política, não é? Para que, de fato, isso se consolide, né? Com certeza, né? E talvez a notícia tenha servido para a gente retomar as forças, né, imediatamente. Eu marquei uma reunião na Navalec ontem, ao final da tarde, né, na minha última agenda em Brasília, e ouvi, então, do Dr. Eduardo, né, que o estudo está sendo concluído e que vai ser apresentado para o governo e que, né, todos os processos feitos, todos os projetos, né, e encaminhados dão conta de que Cachoeira fica, né, numa linha branca que atravessa o país, né, e essa linha branca ela reflete, né, as áreas que têm maior viabilidade de transporte ou de construção da ferrovia, né, a maior viabilidade econômica e também as maiores áreas de produção. Ok, prefeito, o senhor participou da Marcha dos Prefeitos, né, em Brasília. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as principais reivindicações, as discussões realizadas em Brasília. E também em relação a esse aspecto econômico, né? Hoje os municípios são, sim, bastante dependentes de verbas federais. O senhor citou, por exemplo, no começo da entrevista, verbas que foram aplicadas aqui em Cachoeira do Sul, verbas previstas também para investimentos que são super importantes. Como é que está essa questão do relacionamento dos municípios hoje com o governo federal, tendo em vista um momento de retração da economia, de dificuldades aí para estados, especialmente para o governo federal? Estávamos nessa marcha discutindo, né, o seu eixo principal, que é o Pacto Federativo. E para isso precisa ter o envolvimento não só dos poderes executivos, mas também dos poderes legislativos. Tínhamos lá cerca de 7 mil pessoas, né, entre representantes do governo federal, né, da Câmara Federal, do Senado, né, dos governos estaduais, vários governadores, né, tivemos lá deputados estaduais, tivemos prefeitos, secretários, vereadores, né, a ampla maioria dos participantes eram vereadores, acho que cerca de 3 mil vereadores, cerca de 2 mil e poucos prefeitos, né, e foi construído, então, algumas propostas, inclusive, encaminhadas para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado, né, para serem votadas imediatamente para que os municípios tenham condições de continuar fazendo o desenvolvimento que o país, né, precisa. Porque o governo federal tem programas, o governo estadual tem programas, mas quem desenvolve os programas são os municípios. E o que ficou acertado lá é que os governos, né, das esferas superiores, eles não podem criar programas e repassar para que os municípios sustentem, né? Quando tiver um programa, ele tem que vir com recursos, né, para ser trabalhado aqui. E é isso que nós entendemos. Nós desenvolvemos hoje, como a gente já falava anteriormente, né, esses 96 milhões de investimento em Cachoeira do Pac, né, e o município precisa ter condições, inclusive, para dar a sua contrapartida. E aí a gente entra na questão financeira, que não está fácil, né, para nenhuma esfera, nem para a União, nem para o Estado e nem para os municípios. E esse é um debate que a gente precisa construir junto, né, as saídas com os 3 entes federados e mais, né, os poderes legislativos.